Pai do Senhor, meus amados, é só vitória. Aqui é o pastor Tadeu Malvino. Eu venho por intermédio desse vídeo iniciar um estudo com você, que é relacionado ao tema: sem sangue não existe remissão de pecado. É importante isso. Por que Jesus encarnou em forma de homem? Filipenses 2. Por que ele encarnou em forma de homem, se humilhou em forma de homem e foi obediente até a morte, e morte de cruz? Por quê? Jesus deveria morrer como homem para haver remissão de pecado. O sangue vertido na cruz foi que nos lavou, nos purificou, nos libertou e nos remiu de todo o pecado. Amém? Eu quero que você anote os textos que serão falados dentro da Bíblia Sagrada. Amém? Lembrando, sem sangue não há remissão de pecado. As pessoas se perguntam por que Jesus vem em carne? Porque ele deveria morrer em carne, para haver a remissão dos nossos pecados. O sacrifício perfeito estava sobre ele. Amém? A Bíblia diz que ele tabernaculou-se e andou no meio de nós, se fez carne e andou no meio de nós. João capítulo 1, versículo 14. Eu quero que você anote os textos. Desde já eu quero cumprimentar todos os alunos do Instituto IBET, que Deus te abençoe. Quero cumprimentar o diretor do Instituto IBET, pastor Edson Vasconcelos, que Deus abençoe todos os alunos, as turmas, para a glória de Deus. Inclusive nós estamos no Parque Peruche dando aula de Cristologia. Esse vídeo vai te ajudar muito, amém? Faça as anotações, não esqueça, leve caderno e caneta para a glória de Deus. Olha o que a Bíblia nos ensina em Hebreus, capítulo de número 9, a partir do versículo 11. Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11. Vai me acompanhando, que eu vou estar lendo o texto bíblico aqui, tá bom? Para a glória de Deus. Olha o que a Bíblia diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Ou seja, no Antigo Testamento tinha um tabernáculo, Por isso que a Bíblia diz: Jesus tabernaculou-se e andou no meio de nós. Ele é o tabernáculo perfeito, tabernáculo móvel. Tinha a Arca da Aliança, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, na onde descia a presença de Deus. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus, mas a perfeita Arca da Aliança é Jesus. Ele é o perfeito tabernáculo, ele é o santo dos santos. Amém? Continuando, versículo 12 do capítulo 9 de Hebreus: nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuada uma eterna redenção. Lembrando que os sumos sacerdotes antigamente usavam sangue de animais, era sacrificado, espargido. Porém, Jesus é a eterna redenção com o seu próprio sangue. Grave isso. Louvado seja Deus. Continuando, Hebreus 9:13. Porque se o sangue de touros e bodes e cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, Hebreus 9:14, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, o chamado recebe a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Então Jesus tinha que morrer para que você tivesse acesso, à vida com abundância, vida eterna. Versículo 17. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador estiver vivo? Jesus tinha que morrer por você. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado ao povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo:
Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Semelhantemente espargiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão. Nós passamos 5 minutos aqui lendo esse capítulo, mas é para você entender. Tem muitos textos que falam aqui da remissão de Jesus. A morte de Jesus nos trouxe vida. Amém? Grave isso. Jesus veio para que você tivesse vida e vida com abundância. Quando a Bíblia diz o ladrão não vem para roubar, matar e destruir, o ladrão é um símbolo, né, do inimigo tentando roubar a sua fé, a semente da palavra, para roubar aquilo que você tem de valor, porque você tem valor, mas Jesus veio para que tenham vida e vida com abundância. João 14,6 também diz que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém? Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 7, eu vou ler e você vai anotando. Efésios capítulo 1, versículo 7, olha o que a Bíblia diz, glória a Deus: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Lendo de novo: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Amém? 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Glória a Deus. E vai fazendo as suas anotações, aluno. Agora é o momento de você crescer na graça e no conhecimento para ter a base. Aí você vai entender que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento aponta para Jesus. O profeta Isaías, que tem 66 capítulos no seu livro, fala do Messias. Por isso que ele é chamado de profeta messiânico. Ele profetizou sobre o reino do Messias, ele profetizou sobre o nascimento, né, a sua trajetória, a sua morte, sua ressurreição, né? O livro de Isaías é fantástico. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes vossos pais, também aponta para a lei, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém, meus amados. Deus é fiel. Glória a Deus. Grave isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Eu tenho certeza que Deus está mudando a história de alguém no meio da sua família, né? Porque Jesus morreu, foi para o pecador mesmo, foi para aquele que era maldito. Jesus se fez maldito por nós, né? Ele foi para o madeiro para que você tivesse vida e fosse abençoado. A Bíblia diz que nós somos abençoados antes que o mundo existisse. Amém? Nós fomos santificados pelo Senhor. Romanos capítulo 3, olha o que a Bíblia diz, versículo 23 diz assim. Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs a propiciação, sacrifício pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, se você tem fé em Jesus, ele é o seu justificador. Ele te remiu, ele te lavou, ele te libertou. E gravando isso é importante. Você é filho de Deus porque você crê em Jesus. Isso é importante, tá bom? Continuando ainda, Romanos capítulo 5, versículo 6, né, e ao 8 diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu
ao teu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Gravando isso, porque Deus não morre, né? Mas Jesus veio em forma de carne para morrer, para ser o sacrifício de sangue perfeito. É o segundo Adão, o Adão perfeito. Oh glória, maravilha, Deus é fiel. Faça as devidas anotações. Olha o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo de número 20. Mateus, capítulo 20. Olha o que a Bíblia nos ensina. Eu creio que você já entendeu aqui o que eu estou querendo abordar. Sem sangue não há remissão de pecado. Você já entendeu que a Bíblia fala de tudo isso. Jesus é o noivo. Jesus é o carpinteiro que endireita tudo que está torto. Ele endireita. Ele traz a existência, né, de um parecer, de uma clareza. Ele é a luz do mundo, né? Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Jesus veio para os seus, mas os seus não reconheceram a verdadeira luz. Amém? Mateus capítulo 20, versículo 28. É importante. O texto bíblico, ele traz uma clareza na sua mente, no seu conhecimento, e você vai ver o valor do sacrifício de Jesus. Ele se fez maldito por você, para que você tivesse vida e vida com abundância. Mateus 20, 28 diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus. Ele deu a sua vida em prol do teu resgate, da tua salvação. Amém? Glória a Deus por isso. Deus, ele é maravilhoso. Quero que vocês anotem também o texto, né? Romanos capítulo 5, versículo 12, e vai lendo. Romanos 5, versículo 12. Romanos 7, versículo 14, é importante. João 3,16, que Deus enviou o seu Filho unigênito. Filho é para alguém de carne, aponta para alguém de carne, né? Também quero que vocês leiam, também é muito importante, Apocalipse capítulo 5, versículo 8 e 9. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 e 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, né? Tem muitos outros textos, mas esse que nós abordamos, né? Lembrando, Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 22 é fantástico, né? Leia também, que é importante para o teu conhecimento em casa. Olha o que a Bíblia diz: fostes comprados por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Se você foi comprado por um bom preço, lembrando aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus te comprou, aleluia. A cruz do Calvário foi um alto preço, não foi comprado por ouro, nós já lemos isso, por prata, por bronze, por nenhum valor, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Esse sangue ninguém pode apagar, esse sangue ninguém pode dizer, esse sangue é meu, não. É o sangue de Jesus que brilha na tua casa, na tua família, na tua história. Grave isso, você foi comprado não com sangue de bode, de ovelha, de cabrito, mas por sangue de Jesus. Aleluia, você foi comprado. Eu quero orar por você. Compartilhe com alguém esse vídeo. Espero ter te ajudado. Como eu falei, tem muitos outros textos, porém esse texto da remissão de pecado, né, é uma base muito sólida, muito forte para o seu conhecimento. E vamos crescer na graça e no conhecimento. Também você que quiser nos convidar para ministrar a palavra de Deus, né, o nosso telefone é 947-72-6074. Glória a Deus. Estamos tirando o nosso passaporte, né? Vai chegar agora, estamos no ano de 2023, vai chegar agora em maio. Que Deus seja louvado pela tua vida. Deus é fiel. Que Deus te abençoe. Amém? Você que deseja um estudo aí na sua igreja, que Deus te abençoe também, para a glória de Deus. Deus te abençoe, te guarde. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, eu apresento cada vida agora em tuas mãos, esse irmão, essa pessoa que participou desse estudo. Guarda ele, livra, protege. Senhor, entra com providência nessa guerra, nessa batalha, quebra todo ferrolho, embaraço, tropeço, barreira, impedimento,
Em nome de Jesus, dê vitória para esse homem, para essa mulher, para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus te abençoe.